Daniel Vorcaro, que tá preso lá na Papudim, em Brasília, simplesmente decidiu de tentar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Mas não para por aí não, tá? O braço direito dele na comunicação, que é o publicitário Thiago Miranda, ele acaba de ter o passaporte apreendido por ordem do STF e acabou fechando as portas da sua agência de vez. A Polícia Federal descobriu um esquema pesado de contratação de influenciadores, o chamado Projeto DV, que acabou recebendo milhões para atacar o Banco Central e até mesmo os jornalistas. É um plano B que está sendo montado agora com a mesma equipe jurídica que está defendendo o Mauro Cid para tentar salvar o que restou do patrimônio do Vorcaro. A situação ela ficou simplesmente insustentável depois que a família dele também foi presa, mas você não imagina o nível de desespero por trás dessa mudança de estratégia e o que a Polícia Federal achou no celular deles. Fica comigo até o final que eu vou te explicar cada detalhe desse checkmate agora. Para você entender por que o Vorcaro jogou a toalha na delação, nós precisamos olhar para o que aconteceu com a família dele. Segundo relatos de pessoas próximas que foi trazidos pela CNN, o ex-banqueiro está completamente desmotivado e abatido. E não é para menos, né? A Polícia Federal, ela foi para cima e acabou prendendo o pai dele, o Henrique Vorcaro, o primo Felipe e até mesmo o cunhado, que é o Fabiano Zettel. Imagine a pressão na cabeça de um homem que tá vendo toda a sua base familiar atrás das grades por causa das investigações do Banco Master. Foi esse cenário de terra arrasada que fez ele perceber que as duas propostas de delação, que ele tentou inclusive, foram simplesmente rejeitadas pela Polícia Federal. Então ele entendeu que não tinha mais para onde correr pelo caminho da colaboração premiada tradicional, mas o que ele está tramando agora com esses novos advogados famosos é algo que sim pode mudar o rumo do processo. E eu vou te contar agora quem são esses profissionais que entraram no jogo. Com a delação descartada, o Daniel Vorcaro partiu para o que estão chamando de plano B. Ele acabou recebendo na prisão a visita de César e Vânia Bittencourt. Se esses nomes te parecem familiares, é porque eles são os responsáveis pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid. Sabe aquele ex-ajudante de ordens do Bolsonaro que acabou conseguindo vários benefícios no STF? Então, a ideia agora não é mais entregar ninguém ou citar outros envolvidos, mas sim focar em um acordo de devolução de recursos. Então ele quer trocar o patrimônio dele, a grana dele, por benefícios na pena, sem precisar falar o que ele sabe sobre os outros. Nós sabemos, galera, que é uma jogada arriscada que acaba deixando a delação em segundo plano para priorizar a liberdade e a preservação dos bens. Só que tem um problema. A banca de advogados do Daniel também está na disputa por essa defesa e o clima é de incerteza total. Mas você sabe quem é o personagem que realmente acabou caindo nas redes da Polícia Federal agora? O homem do marketing. Enquanto o Vorcaro está tentando se reorganizar na cadeia, aqui fora o cerco fechou de vez para o Thiago Miranda. Ele era o homem da comunicação do ex-banqueiro e ele foi alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero. A situação dele acabou complicando tanto que o ministro André Mendonça, lá do STF, mandou apreender o passaporte dele por risco de fuga. E olha que detalhe curioso, galera. A Polícia Federal, ela descobriu que o Thiago trocou de celular pouco antes da operação na casa dele. Ele tentou se antecipar, mas não adiantou nada, né? E o rapaz já entregou o documento para as autoridades e ele fez um anúncio importante. Ele acabou anunciando que ele está fechando a sua agência de publicidade, a MIT, alegando que vai tirar um ano sabático por estar cansado. Só que a investigação está mostrando que esse descanso é, na verdade, uma interrupção forçada pelas graves acusações de ataques coordenados ao Banco Central. E o que ele acabou confessando no depoimento é de cair o queixo, principalmente os valores que estão envolvidos. Sabe aquele ditado que diz que o crime não compensa? Pois é, o Thiago Miranda, ele acabou admitindo para a Polícia Federal que ele era o mentor de um plano chamado Projeto DV. E o objetivo, pessoal, era bem sujo, né? Contratar influenciadores digitais
para simplesmente atacar a credibilidade do Banco Central e de jornalistas que falavam mal do Banco Master. Ele acabou confessando que apresentou esse plano para o Vorcaro lá no final do ano passado, vendendo a ideia como uma gestão de crise. A Polícia Federal identificou pelo menos 40 perfis nas redes sociais que participaram dessa ação coordenada. Então, eles espalhavam a narrativa de que a liquidação do banco pelo BC foi precipitada e que pessoas comuns seriam com certeza prejudicadas. Tudo isso com um roteiro pronto, simplesmente para manipular a opinião pública. Mas o que mais acaba chocando são as cifras que circulavam entre esses para manter essa máquina de mentiras funcionando. E eu vou te falar agora o valor desse contrato milionário. A agência do Thiago Miranda não era qualquer uma não. Ela atendia o que chamam de público AAA. Clientes de luxo. E no site deles, o serviço que era oferecido era a construção de reputação e, é claro, gerenciamento de crises. Mas na prática, com o Daniel Vorcaro, nós sabemos que o serviço ele foi bem diferente. O Thiago, ele acabou admitindo que os contratos para essa gestão de crise e também contratação de influenciadores chegavam a bater a marca, sabe de quanto, galera? 8 milhões de reais. Bom, pessoal, era muito dinheiro que estava envolvido para tentar calar a imprensa e também pressionar os diretores do Banco Central. Então a investigação está apontando que o Thiago ele se tornou o intermediário de confiança do ex-banqueiro, agindo com o que eles chamavam de discrição absoluta. Só que o discreto não teve nada, porque a Polícia Federal conseguiu as mensagens trocadas entre eles e o que eles tentaram fazer com uma jornalista famosa do jornal O Globo mostra o nível de falta de escrúpulos desse grupo. O nível da conversa entre o Daniel Vorcaro e o Thiago Miranda era simplesmente assustador. A Polícia Federal ela recuperou mensagens onde o ex-banqueiro pedia para o publicitário investigar a vida pessoal da jornalista Malu Gaspar, colunista de O Globo. Ele queria encontrar qualquer coisa que pudesse ser usada contra ela para impedir que ela continuasse escrevendo sobre o Banco Master. Nas mensagens, o Vorcaro dizia literalmente: nós precisamos encontrar algo dessa mulher no pessoal. O Thiago acabou chegando a responder que procurou de tudo, mas que não achou nada, dizendo que ela não tinha nem multa na CNH que pudesse ser usada para extorquí-la. Isso acabou mostrando que eles não tinham limites e que eles estavam buscando destruir a vida de quem estivesse no caminho. Só que essa rede de contatos do Thiago Miranda ia muito além do submundo da internet, chegando até mesmo figuras muito conhecidas da nossa política nacional. E é aqui que a história acaba ganhando um contorno político ainda mais forte. O Thiago Miranda foi o homem que acabou intermediando as conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Segundo o que foi inclusive apurado pela CNN, o senador ele afirma que a relação com eles era estritamente profissional. O foco das conversas seria uma cobrança ali de 62 milhões de reais que foram referentes a investimentos para a produção de um filme sobre o Bolsonaro, chamado Dark Horse. Flávio Bolsonaro diz que as mensagens com o ex-banqueiro tratavam apenas desta questão financeira do filme. No entanto, galera, o fato de o publicitário que coordenava ataques ao Banco Central ser o mesmo que fazia essa ponte com o senador acaba colocando tudo sob uma lente de aumento da Polícia Federal. E essa ligação com o filme, com certeza, pessoal, traz detalhes que mostram como que o dinheiro do banco estava sendo direcionado para diversas frentes. A Polícia Federal foi minuciosa e montou uma linha do tempo detalhada desse tal Projeto DV. Entre dezembro de um ano e janeiro do outro, eles identificaram uma enxurrada de conteúdos com o mesmo tom e formato em diversos perfis. A estratégia ela era muito clara: criar uma sensação de caos e injustiça sobre a liquidação do Banco Master. Então eles miravam especificamente em diretores do Banco Central, como por exemplo o Renato Gomes, tentando personificar o ataque para intimidar a autarquia. O Thiago Miranda, além de publicitário, é sócio de um grande portal de notícias de celebridades e o que dava a ele um alcance ainda maior para espalhar essas narrativas. Era uma máquina de moer reputações que estava funcionando a pleno vapor. Mas agora, com o passaporte apreendido e também a agência fechada, o Thiago tenta se afastar de tudo com essa história de ano sabático, só que a justiça não parece disposta a deixar esse descanso acontecer
tão cedo. Agora, galera, voltando para dentro da cela na Papudinha, o Daniel Vorcaro sente o peso do isolamento. Com o plano de delação negado 2 vezes pela PF, ele percebeu que não tem informações que os investigadores já não possuam ou que considerem valiosas o suficiente para um perdão total. Por isso, a chegada dos advogados do Mauro Cid é vista como a última boia de salvação. Ele está esperando que, ao oferecer o que restou da sua fortuna, e estamos falando, galera, de valores absurdos, de valores altíssimos, ele consiga, inclusive, ao menos tirar o pai e o primo dele da cadeia. É uma jogada de mestre ou é um ato de total desespero? O fato é que o Ministério Público Federal e a PGR agora estão no comando dessa análise. E a mudança de advogados acaba sinalizando que ele vai parar de lutar contra as provas e vai, inclusive, tentar comprar sua liberdade com o próprio patrimônio acumulado. Mas será que o STF vai aceitar um acordo sem que ele conte quem mais acabou lucrando com esse esquema? Fontes próximas estão dizendo que o Vorcaro de hoje não lembra em nada o banqueiro poderoso de meses atrás. O baque de ver o publicitário Thiago Miranda sendo alvo da PF e entregando como o esquema de influenciadores funcionava foi simplesmente, galera, o golpe final. Ele percebeu que a sua rede de proteção digital foi desmontada peça por peça, sem a agência MIT para criar cortina de fumaça e também, é claro, sem o apoio dos influenciadores que ele pagava a peso de ouro, a verdade nua e crua das fraudes do Banco Master simplesmente ficou exposta. Agora, a estratégia jurídica acabou mudando para o modo de contenção de danos. Então ele não quer mais ser o herói que acaba enfrentando o Banco Central. Ele simplesmente quer ser apenas o homem que devolve o dinheiro para poder voltar para casa. É uma mudança de postura que a Polícia Federal já viu em outros grandes casos, mas que sempre acaba levantando a seguinte dúvida: onde está o restante do dinheiro que não será devolvido? Agora, essa confusão toda, ela não fica restrita apenas ao mundo das finanças. A menção ao senador Flávio Bolsonaro e ao investimento de 62 milhões no filme sobre o pai dele vai gerar um desgaste político imenso. Mesmo que o senador ele negue qualquer irregularidade e ele diga que a relação era simplesmente profissional de cobrança, o nome de um pré-candidato à presidência aparecendo em conversas de um banqueiro preso simplesmente por fraude é simplesmente pólvora pura. A oposição ela já começa a usar esses dados para questionar as relações financeiras por trás das produções audiovisuais da direita. O Thiago Miranda, que era inclusive o elo entre esses dois mundos, agora é uma peça-chave que pode, se ele quiser, contar muito mais do que apenas sobre os influenciadores. E a Polícia Federal tá de olho em cada mensagem recuperada desses celulares trocados. O que mais será que eles encontraram que ainda não veio a público? Bom, galera, o resumo é que o cerco se fechou de um jeito que ninguém esperava. Nós temos um banqueiro tentando dar seu patrimônio em troca de liberdade, um publicitário de luxo com o passaporte apreendido e uma investigação que chegou ao coração da estratégia da comunicação desse grupo. O plano B do Vorcaro está nas mãos do ministro André Mendonça do STF. Se eles aceitarem esse acordo de devolução de bens sem delação, poderemos ver um desfecho rápido, mas com muitas perguntas sem respostas. Por outro lado, se a Polícia Federal continuar puxando o fio do projeto DV, muitos desses 40 influenciadores podem ser os próximos a receber a visita da Polícia Federal em sua casa. É um momento decisivo para a justiça brasileira. E você, galera, você que está assistindo aí e ficou até agora, o que você acha dessa história toda? Você acha que devolver o dinheiro é suficiente ou ele deveria ser obrigado a contar tudo o que ele sabe? Deixe nos comentários aqui embaixo, porque eu com certeza quero saber a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda vez que eu postar vídeo no canal, o YouTube vai enviar para você em primeira mão. Olha, galera, é importantíssimo. Você precisa de alguma forma curtir o vídeo, deixar o seu comentário aqui, porque quando você interage no vídeo, né, você de alguma forma fala para o algoritmo que esse vídeo é relevante e assim a nossa entrega vai aumentar cada vez mais e assim o nosso canal continua crescendo cada vez mais. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo,
seja membro. Quando você se torna membro do canal, além de você apoiar, você demonstrar que você apoia o nosso canal, o nosso trabalho, você também vai receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!